Convoco todos os irmãos a abrirem no livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós faremos a leitura no capítulo 1, do verso 27 ao 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, manifesta, Senhor, a Tua glória através, Senhor, da Tua palavra. Ó Pai, confessamos, Senhor, que precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Ó Deus, por isso, Pai, ó Deus, invocamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para, ó Deus, adestrar os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e compreender a Tua palavra, e possamos exultar ao Teu santo nome, Senhor, possamos render glória ao Teu santo nome. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a percebermos, Senhor, da nossa incapacidade, ó Deus, mas também, Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, que de Ti, Senhor, vem toda a força, de Ti, Senhor, vem toda a disposição, do Senhor, Pai, vem, Senhor, toda a solução. Ó Pai, Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Ó Deus, sei conosco, nos abençoa, nos dá, Senhor, ouvidos, Senhor, ó Deus, que possam ouvir, ó Deus, irmãos, Senhor, que possam praticar o Teu santo Evangelho. Ó Pai, nós te suplicamos, Senhor, tem misericórdia, Pai, do Teu povo, tem misericórdia em nós, Senhor, nos dá a Tua bênção nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, nós vamos pregar hoje debaixo do título, do tema, Vivendo por um modo digno do Evangelho de Cristo. Nós temos visto Paulo dentro da prisão falar a respeito do Evangelho, a respeito da situação que ele está passando e a respeito do porquê ele tem superado, porquê ele tem aguentado todas as provações. E isso tem sido de grande auxílio para que a gente possa ter empatia e vermos o quanto nós temos reclamado por besteira. Da mesma maneira, nós temos compreendido o quanto nós somos desafiados pelo Evangelho a vivermos de fato uma vida diante de Deus, diante de Jesus, diante do que nos está proposto. Spurgeon dizia que não é conveniente nós desejarmos uma coroa de louro enquanto o nosso rei, ele usou uma coroa de espinho. Mas tem sido de grande auxílio para que nós venhamos enxergar a nossa própria maneira de agir e o nosso próprio procedimento. Será que temos visto isso em nós mesmos? E é daí que nós vamos começar a enxergar que Cristo, Ele tem planejado um modo de vida para nós. O Evangelho, ele foi pregado como uma novidade para que nós possamos assimilar o Evangelho e praticar. Isso aí é a lógica. Cristo veio, morreu por nossos pecados,
para que possamos ter uma nova vida, e vida em abundância. Então o Evangelho ele transforma as nossas vidas. O Evangelho não é só um modo de enxergar o mundo. O Evangelho é um modo também de viver no mundo. E isso é muito importante que nós tenhamos acesso a esse conhecimento. Cristo morreu para nos dar a capacidade e a garantia de completarmos essa jornada. Ao passo de que aprenderemos que não depende de nós. Tão grande feito. Por intermédio de Cristo, nós podemos alcançar e concluir essa boa jornada. Porém, o que acontece é que muitos estão ignorando isso. Essa realidade é ignorada por muitos. Ignora-se o fato de que o Evangelho é um modo de viver. Começa a se viver uma vida estranha ao Evangelho, estranha a Cristo. Mas são pessoas que são chamadas de cristãos, pessoas que se dizem cristãos, mas que na realidade nada de Cristo aparece na vida delas. No viver diário não aparece nada. E diante desse questionamento, será que o meu modo de viver é um modo digno do Evangelho? Será que você está vivendo uma vida que de fato você pode dizer o seguinte: olha, há dignidade do Evangelho em minha vida, minha própria vida, no viver diário, há dignidade do Evangelho. Quando se olha no meu modo de proceder, dá para também se perceber que há o Evangelho estruturado nas bases das minhas ações. O meu alicerce está no Evangelho de Jesus. Os ímpios, eles precisam olhar para as nossas vidas e glorificar a Deus. E eles só farão isso se de fato estivermos vivendo de modo digno do Evangelho. Paulo ele vai nos chamar ao entendimento de que existe um modo digno a se viver. Se existe um modo digno, é claro que existe um modo também indigno. E esse modo indigno tem que ser totalmente rechaçado por nós. A dignidade de algo está no reconhecimento público. As pessoas olham e reconhecem. Essa palavra dignidade é isso. As pessoas olharem e reconhecerem nas coisas que temos vivido, praticado, coisas boas. Tudo que nós fazemos, vai demonstrar se é digno ou indigno, se tem dignidade ou indignidade. E a dignidade, ela vai estar baseada em dignidade quando não nos portamos do modo correto. Quando nos portamos do modo incorreto, e isso faz mal tanto na questão social, entre as autoridades, os amigos, no círculo familiar, social. Quando isso está fazendo mal a essas esferas da vida, ao nosso entorno, então estamos apresentando uma vida indigna. E se de fato temos chamado o nome daquele que trouxe o Evangelho sobre a nossa vida, temos dito que o Evangelho é indigno. Temos vivido o Evangelho de modo indigno. Mas a reflexão é: será que você tem vivido de forma digna o Evangelho de Cristo? Paulo está na prisão, escrevendo aos Filipenses. Os filipenses estão ansiosos pela carta.
Os filipenses estão ajudando a Paulo na prisão, desde o começo do ministério de Paulo. Os filipenses são instrumentos na mão de Deus para sustentar o ministério de Paulo. Os filipenses, eles são pessoas das mais diversas personalidades que ali estão na igreja. São pessoas que não são avarentas, mas existe alguma coisa que está acontecendo ali, que Paulo agora vai começar o teor da carta em forma a exortar os irmãos. Nós vimos que Paulo ele começa com a saudação aos filipenses, e ele fala: olha, eu tenho feito menção de vocês em minhas orações, sou muito grato a Deus porque dependo de vocês em todas as coisas, dependo de vocês para poder suportar. Eu estou vivendo com Cristo esse viver inabalável, porque eu tenho confiado no livramento de Cristo por intermédio da oração de vocês. Eu tenho vivido a minha vida na confiança de Cristo e tenho aprendido a confiar nele, e tenho entendido que os meios providenciais que ele tem executado se dá pela união nossa, a cooperação mútua, para que o evangelho possa progredir, para que a alegria da fé ela possa aumentar. Então, a pergunta que eu quero responder, e que Paulo vai trazer alguns aspectos desse viver digno, é essa: como podemos viver de modo digno do evangelho? Como é que podemos viver isso? Paulo vai trazer alguns aspectos, não todos, mas alguns aspectos de uma vida digna do evangelho. Nós temos visto no verso 27. Vamos ver Paulo exortando aos filipenses. E no verso 27, Paulo vai começar a jornada da exortação aos filipenses, dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo. Paulo vai fazer essa exortação aos filipenses. Embora nós podemos, e vimos nas outras pregações, várias exortações implícitas nos conselhos, nas menções, aqui nós podemos ver de fato uma exortação clara, o viver imperativo. Paulo vai dizer para ele: olha, vocês precisam viver. E ele diz: acima de tudo, de forma a dar uma categoria de prioridade. A vida que vocês estão levando, ela tem que exalar o modo correto, digno do evangelho. Acima de tudo, acima de vocês estarem cooperando, e isso é bom, acima de vocês estar orando, acima de vocês estarem fazendo menção de mim, estão se lembrando de mim, acima de tudo isso, acima de estarem na expectativa de um dia me encontrarem, de estarem ansiosos por ver qual vai ser o desfecho que vai se dar na minha vida, acima de tudo isso, viver por modo digno do evangelho. Que coisa! Não adianta você cooperar com o evangelho, fazer e se importar com missões, se importar com alguém na Conchichina que está sendo perseguido. Não adianta você estar com os olhares fitos nas atrocidades que se cometem com outros cristãos.
se você não tem observado o seu próprio modo de viver. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, acima de tudo, eu vou convocar para vocês agora, ó Filipenses, a viverem de modo digno do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho. Esse viver aqui, ele vai estar muito atrelado à cidadania. Vivam, ou seja, cidadãos. Sejam cidadãos. O viver aqui, esse viver, ele traz uma ideia de nacionalidade. Vocês são cidadãos celestiais, então vocês vão ter que viver de forma digna. Sejam modelos, cidadãos modelos do Evangelho, do lar celeste. Vocês estão em Roma, ou numa cidade de domínio romano, e nós sabemos que vocês são romanos, mas vocês precisam entender que existe outro modo de viver além de ser romano. É como se ele estivesse dizendo para a igreja em Recife: vocês são recifenses, mas existe um modo de viver além de ser um recifense ou brasileiro, que é o modo digno de vida em relação à cristandade, a ser cristão de fato, a lembrar que nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte desse mundo, nós somos peregrinos em terras estranhas. Então nós temos que começar a viver essa vida que nós anseiamos na eternidade, já aqui, agora, vivei por modo digno do Evangelho. O escritor cristão diz que quando Cristo me salvou em céu, o mundo se tornou. Que até no meio do sofrer ele sentia paz no seu viver. E é justamente isso que acontece quando nós, de fato, nos encontramos e nos deparamos com Cristo. A nossa expectativa em relação a essa terra, ela passa a ficar abaixo de, porque acima de tudo existe um modo de viver agora para o qual nós somos comprados, e acima de tudo nós devemos prezar pelo modo correto e digno de viver o Evangelho. E Paulo vai chamar, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês devem viver o Evangelho acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de estar me ajudando, acima de estar orando por mim. Vocês têm que viver, vocês têm que colocar em prática. As pessoas têm que olhar para vocês e têm que ter certeza de que vocês de fato estão representando o que é correto, a Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressurgiu e aquele que um dia vai nos ressuscitar, para juntos sermos igreja gloriosa. Aí eu pergunto: você tem vivido de fato para essa perspectiva de saber, de dizer o seguinte: olha, eu não faço parte desse mundo, eu não faço parte desse mundo, a minha perspectiva enquanto esse mundo é muito pouca, porque de fato eu fui comprado para outro mundo, para o mundo celestial. Eu faço parte de outro reino, não do reino desse mundo. A dignidade minha não está se eu sou americano ou se eu sou brasileiro, ou se eu sou um europeu. A minha dignidade maior, ela vai estar se de fato eu tenho vivido de modo digno do Evangelho, ao qual eu digo que carrego, porque existe um modo digno de se viver. Será que há dignidade do Evangelho na sua vida? Olhe bem para você. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem um modo digno de se viver no Evangelho. E vocês têm que prestar atenção nisso. Paulo vai falar em outro lugar que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo é representante. Você vai você vai nos Estados Unidos, lá tem consulado e lá tem os embaixadores.
a embaixada brasileira. Lá naquela embaixada, os embaixadores são cidadãos brasileiros, mesmo morando nos Estados Unidos. Lá é um pedacinho do Brasil que está ali. E Paulo vai dizer o seguinte, vai atribuir isso a nós em 2 Coríntios 5:20, vai dizer o seguinte: olha, vocês são embaixadores de Cristo. Pedro também vai nos exortar no capítulo 1 da sua carta e vai dizer o seguinte: olha, vocês também não pertencem a essa terra. Vocês têm que buscar essa vida, a vida de saber que essa vida aqui, ela não é a principal. Existe um modo de se viver, e esse modo digno é um modo que você tem que entender que não pertence a esta terra. Vocês precisam viver e voltar a viver como cidadão do reino dos céus. Viver. Imperativo. Vocês devem fazer isso. E a partir daí que nós começamos a destrinchar o que é esse modo de vida que Paulo vai começar a nos falar. E o primeiro ponto é que nos faz compreender o que é isso que Paulo está tentando nos dizer em relação ao viver. Como assim, Paulo? Como assim? Como a gente vai viver o Evangelho? E Paulo vai pegar alguns aspectos aqui e principalmente, ele vai tocar num aspecto muito importante a respeito da dignidade, de como você pode ter dignidade, e um dos aspectos principais sobre a dignidade da vida no Evangelho, ou quando você se vive pelo Evangelho. E eu queria convocar vocês para tentarem compreender se vocês estão de fato vivendo uma vida digna, com um modo digno do Evangelho. Pensem bem. Paulo vai dar a primeira instrução aqui no verso 27 e vai dizer o seguinte: olha, para que indo ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós. A dignidade, como eu já disse, é o contemplar público. A dignidade é o contemplar público. Eles vêm e dizem o seguinte: olha, aquilo faz bem, aquilo é bom, está dando certo. E Paulo diz: olha, para que isso, a vida de vocês, possa chocar tanto com a realidade que vocês vivem, de um império aí romano, que em todos os lugares possuem divindades estranhas, imoralidades tais, que eu possa, mesmo estando ausente de vocês, isso possa chegar até mim, por boca de terceiros. Não é necessário eu ver com meus próprios olhos, as pessoas vão falar a respeito do que vocês estão vivendo. Dignidade. A dignidade intrínseca ao Evangelho vai fazer com que as pessoas comecem a falar a respeito de nós. É o seguinte: fulano mudou. Fulano mudou, rapaz. Fulano era um mau pai, um péssimo pai. Cristo, habitando e comprando aquela vida, o transformou de modo que agora fulano é um dos melhores pais e exemplo aqui na cidade. É um homem que antes eu olhava assim e dizia: rapaz, não presta não, nem por fogo. Mas agora o homem está diferente, está mudado. O Evangelho vem nos tornar dignos. E essa dignidade, ela está intrínseca ao viver, diário até. Um dia Spurgeon questionou a sua empregada e disse: o que foi que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? E ela disse: olha, o que mudou na minha vida e que eu vejo hoje, estando trabalhando para o Senhor, é que antes de eu conhecer a Cristo, eu varria a poeira para debaixo do tapete. Hoje eu varro direitinho, boto lá no lixo.
Antes eu maquiava tudo que eu fazia, mas hoje eu faço tudo para a honra e glória do Senhor. E a fome está correndo ao nosso respeito. A dignidade está sendo vista, está sendo publicada. Está sendo publicada ao nosso respeito. Aí Paulo vai dizer o seguinte: qual é a maior das publicidades que Paulo quer que eles prestem atenção? Que eles estejam firmes em um só espírito. Firmes em um só espírito. Quando Paulo está falando isso, ele nos comunica algo. Ele nos comunica de um propósito da carta. Ele diz o seguinte: olha, eu escutei e foi publicado ao vosso respeito algo que está me entristecendo muito. Vocês estão vivendo de forma indigna do Evangelho. Vocês não estão vivendo em um só espírito. Há divisões no meio de vocês. Há partidos no meio de vocês. Não está havendo união no meio de vocês. E isso não é digno. Não é digno, no meio de vocês não é digno. Paulo vai dizer o seguinte: olha, vivam as vossas vidas, ou viva a vossa vida. Ele vai dizer: olha, viva a vossa vida. Ele não vai falar para ninguém em específico, ele vai falar para um povo e um conjunto. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês devem viver em um só espírito. Chama do povo à unidade. Diz o seguinte: olha, vocês estão muito individualistas. A individualidade de vocês está chegando aqui, ó, no meu ouvido. E isso é indigno. Vocês não aprenderam a viver a vida em comunidade. O que está acontecendo? Porque o Evangelho ele nos traz automaticamente a entender o que é comum unidade. É o viver em comum. Ter as coisas em comum, e isso vai nos unir. E o que nós temos em comum é a fé. Nós fomos batizados em um só corpo. Fazemos parte de um só corpo. Isso nos é comum. Essa fé que nós pregamos nos é comum. E isso devia ser o suficiente para nos unir em todos os aspectos. E não nos separar. E não começarmos a viver de modo individual. Sem se importar. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu quero conclamar a vocês a viverem em um só espírito, em uma só alma. Vivam em um só espírito, em uma só alma. Nós vamos ver que isso, mediante o Evangelho, mediante a apresentação e a pregação do Evangelho, está impregnado a ideia de que nunca Jesus vai usar uma ideia de falar, de atribuir personalidades ou de trazer uma única pessoa como alvo de ser celebridade. Nunca o Novo Testamento vai se direcionar a pessoas isoladas, como se quisesse formar personalidades. Nunca. Sempre vai falar a respeito de grupos. A igreja de Cristo é grupo. São formados por indivíduos que em si estão em comum unidade, em um só espírito, em uma só alma. Em uma só alma. Paulo vai falar a respeito da orientação capaz de determinar o comportamento no convívio
dos homens e mulheres que pertencem à igreja de Cristo, dizendo o seguinte: olha, vocês devem viver de modo digno o Evangelho, de forma que vocês possam ter um só Espírito e uma só alma. Larguem a ideia de pensar que sozinhos vocês são alguma coisa. Larguem a ideia de que possa comunicar que vocês sozinhos vão chegar em algum lugar. Vocês não vão chegar em algum lugar. Então, se unam. Se unam. Vocês têm que se unir. Quer ver de modo digno? Pare de querer pensar em si mesmo como um único indivíduo. É aquela velha história: eu sou a igreja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, tu é a igreja nada. Você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja, você não é igreja. Você depende. Decepa um dedo mindinho para você ver do corpo. Daqui a 7 horas ele já está dando indicações de que não presta mais. Depois de 12 horas já está entrando em um estado de putrefação. Você pode pegar ele e colocar ele lá num gelo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele depende do corpo para viver. Agora pega um corpo e decepe ele todinho, de forma individual. Decepe. Para você ver. Não vai viver, morre. Morre. Em João 17, 2 ou 22, 3, vamos abrir. João 17, Evangelho de João. João 17, 22 e 3. Vamos todos ler, todos? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja a comunicação da unidade. A igreja é chamada à unidade. Nós somos chamados a estarmos cada dia mais e mais unidos. Unidos. Não haverá êxito em qualquer coisa que queiramos fazer como igreja de forma separada. Devemos reconhecer nossa dependência, porque isso é digno. Reconhecer nossa dependência um dos outros. Isso é digno. Muito digno. E Paulo vai dizer, olha, um viver digno como cidadão dos céus é vocês de fato entenderem que necessitam um dos outros para viver de um só espírito, em uma só alma. Você tem buscado, você tem visto isso na igreja? O que é que nós temos feito para cada dia mais nos unirmos? Unirmos de fato? Ou será que estamos dispersos? Ou será que a separação é a tônica da nossa vida? Se assim for, estamos vivendo de modo indigno. Não somos dignos do Evangelho, porque o Evangelho sempre vem para unir. Unir. Vivermos em comum, unidade. O que nós temos feito? Segundo ponto.
O segundo ponto é que a unidade, um só espírito, uma só alma, ela vai vir com um propósito. O propósito é de que nós possamos estar juntos. Veja que a ideia aqui é de pegar uma pessoa, colocar junto da outra para formar uma grande multidão para vencer uma única batalha, formar um exército. Um exército, nunca um só. Desigrejado passa por isso aqui, a pessoa que acha que não, a igreja é inversão de homens. Como é que ele vai me explicar isso aqui? Vamos viver junto. Nós devemos ter dignidade de vivermos o Evangelho pelo Evangelho. Nós devemos ter consciência de que quando estamos lutando, se quisermos lutar de modo digno do Evangelho, devemos atinar para lutarmos juntos. Juntos, nunca de forma individual. Nunca de forma individual. Lutando juntos pela fé evangélica. Com um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu filho, a desunião tem prejudicado vocês. Vocês não estão entendendo que aqueles que professam o Evangelho têm um inimigo em comum, e que esse inimigo em comum vai vir contra você também com um exército? Então, se ele pegar você desunido, ou se ele pegar vocês, se eles pegarem vocês desunidos, vocês vão cair, vocês vão tombar. A cidade de Filipos, esse nome Filipos, foi dado a essa cidade porque ela foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele descobriu algo importante. Ele descobriu que unidos, os soldados não dispersos, mas unidos, conseguiam executar mais homens, ao passo de que era 1 para 3. Com números menores, ele conseguia vencer exércitos bem maiores. Porque ele descobriu na união a força para vencer as batalhas. E chegou um ponto que ele disse: eu não tenho mais por que viver, porque não tenho mais reino para conquistar. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, o modo digno de se viver o Evangelho é lutarem juntos. Vocês precisam lutar juntos, precisam aprender a lutar juntos. Porque senão a indignidade bate a porta. E aí, irmão, tá sozinho na vida? Ninguém me ajuda. Por que ninguém me ajuda? Porque ninguém se importa comigo. Ninguém poderia dizer isso. Ao passo que temos Paulo nos exortando, dizendo assim: então, olha, cuide do seu irmão. Chame ele para junto de você e diga: eu lhe protejo aqui, fica aqui do lado aqui. Você está capenga agora, mas eu estou com força. Fica aqui do meu lado, eu lhe protejo. E quando você for acertado, ele entra em cena, já com as forças recuperadas. E Paulo está dizendo assim: andem juntos, lutem juntos pela fé evangélica. Porque a fé evangélica, ela não produz super-heróis. Ela produz uma igreja inabalável. Ela não está a fim de produzir homens que deverão ser colocados no pedestal. Não. A fé evangélica, ela vem para promover um povo, é a igreja de Cristo. A beleza está em adornar a igreja de Cristo, não em ser uma estrela à parte da igreja de Cristo. Por isso que uma pessoa que não pensa na igreja é uma pessoa que deve ser descartada.
Ela é uma pessoa que deve ser desconsiderada, ela é uma pessoa que deve ser calada. Não, porque Cristo, isso e aquilo é... Qual é a tua igreja? Não tem igreja não. Então cale-se. Então cale-se, porque é indigno você falar que está lutando pela fé evangélica sozinho. É indigno isso. E quando você declara isso, não, estou andando sozinho porque eu não necessito da igreja. É que a sua indignidade deixa transparecer ainda mais. Porque nós precisamos ter dignidade e lutarmos juntos, porque juntos somos mais fortes. Existe um modo digno, e esse modo digno não é viver a vida evangélica, ou não é defender a fé evangélica sozinho, é juntos, lutamos juntos. Nós lutamos um junto do outro. Quando os soldados eles se preparam para lutar, um chega para o outro e diz assim: olha, tu vai ficar do meu lado, mas tu é esquerdo, tu é direito. O camarada fala assim: eu sou direito, então pega a espada aqui, que eu fico do teu lado oposto. Porque aí quando um vir na minha direção, para o lado que eu não luto com espada, você está lutando, então você vai e me protege, e eu lhe protejo aqui desse lado. Tu é melhor com o quê? Com escudo. Então fica na nossa frente. Para que o exército pudesse ter bom êxito, era preciso conhecer um ao outro. Qual é a tua fraqueza? Minha fraqueza é que eu não sei qual é. Eu corro um pouquinho, já fico cansado. Então a gente vai ter que levar isso em consideração também, para que a gente não possa perder a luta, para que a gente possa ganhar essa luta, essa guerra. Tem que conhecer os soldados, tem que conhecer. Onde é que eu reconheço as fraquezas dele, ele reconhece a minha fraqueza. E quando a gente está junto, a gente forma uma equipe inabalável. Nós defendemos bem o nosso rei. Nós defendemos bem o rei que representamos. Nós temos que ter uma única meta e viver como um exército unido para ganhar a guerra contra o nosso adversário. É isso que Paulo está falando aqui. Aí você vai vir, o mundo vem com todos os dardos inflamados do capeta e você está sozinho, não vai dar certo. Você acha que pode ganhar a luta sozinho? Não vai não. Não vai não. Você precisa das pessoas. Olhe bem para você. Devemos olhar para nós mesmos e perguntarmos: será que eu tenho pensado nos meus irmãos? Ou será que Cristo me salvou para eu ficar ainda, continuar na minha mesmice, na minha vida, na mesma vida que eu vivia, de forma isolada, de forma individualista? Eu sou um dos piores individualistas que pode existir. Eu não penso em ninguém, não penso no próximo, eu não penso em fulano, não penso em ninguém. Se me deixar sozinho numa ilha, eu fico tranquilo, beleza. Não é assim. A dignidade vem do reconhecimento de que você precisa das pessoas. Você precisa, é necessário. Ontem mesmo nós, na reunião dos homens, nós falávamos que em Recife, nas capitais, há um espírito de individualidade sendo louvada que nos afasta cada dia mais e mais. A nossa interação virtual, ela também vem para fortificar a nossa individualidade. Porque no mundo virtual eu posso excluir quem eu quero,
Eu posso ignorar quem eu quiser. Eu posso simplesmente ir lá e deixar de seguir. Porque o que vai comandar é o que eu quero ver, o que eu quero fazer, o que eu quero que aconteça. Ali vai ser o meu mundo. E isso tem cultivado seres ou homens individualistas, que só prezam para o seu bem-estar individual e tem nos separado. Tem nos juntado pela distância, mas não tem nos separado no propósito e na essência. Juntos pela fé evangélica, Paulo vai nos dizer: olha, vocês precisam promover o reino de Cristo, e isso não deve ser feito por esforço individual. Sabe o que isso comunica também? Comunica que você não deve só esperar as pessoas estarem tomando atitudes e iniciativas. É você tomar a iniciativa conjunta de chamar a responsabilidade, dizer: fulano, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não precisar ficar esperando a iniciativa individual de alguém. Se você for o agente promovedor dessa união, que seja. Mas apenas reconheça que é necessário que todo mundo se una, promova a unidade no meio da gente, lute pela unidade, lute para que nós possamos lutar juntos. Porque sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Sozinho vamos sucumbir com o tempo. E principalmente para pregar o Evangelho, precisamos estar cientes de que a batalha está sendo travada. Nós temos o propósito de libertar homens escravos do diabo. Devemos sim estar unidos em oração, mas não só unidos em oração, unidos também em propósito, em atitudes, unidos numa sociedade sacrificial pelo próximo, como a mensagem que traz de fato convicção aos homens pecadores, para que eles se convertam dos pecados e sejam salvos por Cristo. Essa é a nossa espada, a espada da palavra, pregar a palavra aos outros. Não há suficiência individual em ninguém. O único suficiente foi Cristo. Cristo não precisava de ninguém. Até na escolha dos apóstolos, ele entendia que a multiplicidade trazia bom êxito. Não escolheu só um, escolheu 12. Então nós também temos Paulo aqui dizendo que a dignidade do Evangelho é saber viver o Evangelho juntos, independência mútua, não lutar sozinho. Não lute sozinho, vai perder a batalha. E a aplicação nós temos buscado isso. Nós sofremos de um mal que se chama preconceito dominical, porque muitas vezes nós não estamos interessados com a vida dos nossos irmãos no cotidiano. A luta que temos que batalhar não é só essa luta aqui do domingo, não. O domingo do Senhor, não. É a luta diária, se importar com o próximo enquanto ele está vivendo lá também. Chamá-lo à confiança, oferecer um amigo, dizer: eu vou aí te visitar. A igreja também tem que se aperceber de que a visita, ela não só está encarregada a encargo dos diáconos. Visita pode ser feita por qualquer um aqui. É se importar com o próximo. Não devemos ficar olhando assim: não, os diáconos já visitam, então não preciso visitar. Isso é um engano. Vocês necessitam e devem visitar uns aos outros.
devem se importar uns com os outros, devem tentar entender, devem tentar compreender, devem exortar, a exortação mútua, para que nós venhamos crescer em unidade. Terceiro ponto, Paulo vai dizer: em nada intimidados pelo adversário. No verso 28 nós vamos ver que Paulo diz assim: olha, em que nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles evidente perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Paulo vai apontar agora para os perigos que os cristãos enfrentam. Os cristãos estão sendo perseguidos, e para que eles não saíssem em debanda, para que eles não saíssem fugindo quando isso acontecesse, quando eles fossem atacados pelo inimigo, quando eles fossem ameaçados, Paulo vai encorajar a eles de não terem medo de nada. Não tenham medo. Agora, juntos, quando vinha a tempestade, juntos, alguns vão temer, mas o mandamento é: não tenham medo, não tenham medo, estáis em nada intimidados, em nada intimidados. E isso é muito necessário, principalmente para a nossa geração. Nós somos uma geração que não aprendemos a ser contrariados. Se nós somos contrariados em algo, nós começamos a fazer biquinho, ou começamos a tremer de nervosismo. Não é assim. O Evangelho é oposição, e a oposição vai ser contrariada, ao passo de que ser contrariada é o mínimo, porque a oposição ela vai vir. Cristo montou um time para quê? Para jogar bola. Ou você acha que o time de Cristo é só do time reserva, que nunca vai entrar num campeonato de disputa? Você acha que o time que Cristo está fazendo é um time que vai ficar lá escanteado, que não tem nenhuma divisão, que não vai jogar contra ninguém? Não, por favor. Nós vamos sim participar de coisas, de batalhas. Disputas virão, nos quais devemos ter entrosamento. E não esperar por elas é tolice. Nós iremos sim ser contrariados, em outras palavras. Iremos sim ser afrontados acerca do Evangelho. Mas em nada devemos temer, porque sabemos que isso já estava para acontecer. Devemos nos preparar para isso. Não devemos, quando as coisas vêm, ficar espantados. Ai, está acontecendo, meu Deus, agora ficar tremendo e ficar com um biquinho de tipo: não gostei. Não gostei porque eu estou sendo agora massacrado. Hoje estou tendo agora que batalhar. Que isso, rapaz? Nós estamos nos preparando, nós estamos pegando em armas, nós estamos pegando em escudos, em espada. É para quê? É para quê? Lutar. Paulo está falando, se a gente não tivéssemos que estar preparados para lutar, porque Paulo vai dizer que nós temos que de fato lutar pela fé evangélica, que a fé evangélica ela é defendida por luta. Se não temos que lutar, então não faz sentido. Então vamos parar e saber disso. Olha, espera aí, eu estou sendo instruído aqui. A igreja, por exemplo, aqui é o quartel-general. Aqui é o nosso quartel-general. A gente vem aqui, a gente aprende como fazer, como ir e como deve ser feito, como viver no nosso dia a dia. Por quê? A gente está se preparando psicologicamente que vai vir batalhas. Aí vem, a gente se prepara e vai à guerra. Não é para ficar tipo com medo. Eita, deu agora a batalha e eu não sei mais o que fazer. Como não sabe o que fazer? Estamos sendo preparados aqui. Não é para ficar tremendo quando vinha a batalha. O Paulo está dizendo aqui: em nada vocês devem estar intimidados pelo adversário. E a pergunta
você tem sido instruído a, de fato, confiar em Cristo? E aí, confia em Cristo? Você confia em Cristo? Você tem entregado, de fato, as suas batalhas ao comandante que tem arregimentado o seu exército, ao capitão que luta as nossas batalhas? Então, nessa manhã, acalma o seu coração. Acalme o seu coração, porque não há o que temer quando Cristo está na batalha. Porque de fato se faz necessário lembrarmos a vocês de que, quer pela vida ou quer pela morte, nós pertencemos a Cristo. De uma maneira ou de outra sempre venceremos. Como diz aquele ditado, com Cristo é sempre vencer. E por último, como é que vivemos de modo digno? Quando confiamos na graça sustentadora de Deus. A graça sustentadora de Deus nos faz viver em dignidade. Quando percebemos a graça sustentadora, a dignidade ela está bem mantida em nossas vidas. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de creres nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é meu. Viver de modo digno é ser sustentado pela graça de Cristo. Veja só, até no sofrer não há nenhum tipo de méritos. Vocês vão batalhar, vocês vão à guerra, e tudo isso sustentado pela graça. Sabe o que é graça? É um favor não merecido. É como que quando vocês estivessem lá na batalha, na guerra, e vocês estivessem se preparando, e o inimigo vem, e alguém te perguntasse do seu lado assim: e aí, como é que você está? Como é seu coração? Você diz assim: eu não merecia nem estar aqui, tendo esse privilégio de lutar pelo rei. Eu não merecia nem estar aqui, então meu coração está ardendo e chama: vem inimigo, vem inimigo, vem inimigo. Porque eu tenho um que me arregimenta aqui, que ele sabe de tudo, ele sabe o final da batalha, ele sabe o que vai acontecer, ele já me deu instrução. E ele já me disse ele já disse como a gente vai ganhar isso aqui. Então eu estou confiando, estou com segurança em mim. Mas rapaz, uma lança pode vir lhe abater. Você vai dizer: não, mas o Senhor já me garantiu que quer na vida, quer na morte, eu lhe pertenço. Nossa, rapaz, tu és bem especial. Tu és o cara. Não, não sou o cara não. Eu fui favorecido de estar aqui na frente de batalha. Eu fui agraciado por poder participar desse momento. Não existe nada em mim mesmo que tenha méritos para estar aqui. Porque vejam os outros ali. Olha para isso. Aquela multidão que vem contra mim, aquela multidão que vem contra nós, eles tudinho vão perecer. Mas eu, quer na vida, quer na morte, eu pertenço ao Senhor, e eu reinarei com Ele, enquanto aqueles outros ali vão perecer. Enquanto os outros ali, eles vão perecer no inferno, eu, quer na vida, quer na morte, eu pertenço ao meu Senhor. Aos Filipenses foi dado a graça, o favor imerecido, não só de viver por Cristo, mas também de padecer por Ele. Padecer por Cristo. É graça padecer por Cristo, sabia? Graça, é graça. Os mártires do primeiro século, homens do qual a terra não é digna de ter sido pisada por eles. Super-homens? Não. Super agraciados. O favor imerecido alcançou eles. Homens que na fogueira
graças te dou, Senhor, porque o Senhor aprove ao Senhor me fazer um mártir. A tua graça me alcançou ao ponto de poder testemunhar aqui dessa forma. Porque é graça. Não existia um mérito, eu sou o cara porque eu estou morrendo. Não. E Paulo vai dizer, olha, Cristo vos deu a oportunidade de padecer por Ele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque é isso que acontece comigo. Vocês lembram lá da atuação da igreja orando por Paulo e do Espírito Santo lá sustentando Paulo? Ele vai dizer o seguinte, eu estou sofrendo aqui também. Vocês estão vendo isso em mim, na minha própria vida. Eu estou sofrendo aqui. E por causa que Cristo achou-me ser eu, um servo tão falho, padecer pela causa do Evangelho, eu tenho que dizer para vocês também, assim acontece na vida de vocês também. Vocês padecem por causa de graça, não porque vocês têm alguma coisa de especial, mas por causa de graça, por causa do Espírito que fez e concedeu a vocês esse modo de viver e agir. Pela graça, não precisa de muita coisa. Não, mas tem um soldado aqui tremendo. Não, mas a graça tem alcançado ele também. Ele está na guerra, mas está tremendo. Não, mas só dele estar fazendo parte da batalha já é gracioso. Cristo vai garantir o resultado. Por intermédio de Cristo que se garante o resultado. O modo digno de se viver o Evangelho, ele já foi conquistado por Cristo, ao ponto que não precisamos estar questionando acerca da nossa própria aceitação. Precisamos confiar em Cristo e praticar o que Cristo nos ordenou, e o restante deixa que Ele garante o resultado. Ontem mesmo eu falava acerca do episódio que acontecia, e uma história bem ilustrativa, no Egito Antigo, das pragas. Moisés tinha sido encarregado por Deus para poder trazer as pragas e juízo sobre a terra do Egito. E na última praga, a praga dos primogênitos, provavelmente um chegou para o outro naquela última noite. Um israelita chegou para o outro e disse assim: fulano, como é que está? E seu José respondeu assim: estou bem, seu Tiago, estou bem. Meu coração está aflito. Por que teu coração está aflito, rapaz? Porque Moisés falou aí que o Senhor ia vir agora com a última praga sobre o Egito, e vai ser uma das piores. Todo primogênito vai morrer e eu estou com medo. Eu estou com medo de meu filho morrer, porque Benjamim tem sido uma bênção de Deus na minha vida. E eu amo meu filho muito, então estou com muito medo. E o outro olha assim e faz: não, rapaz, mas vai dar tudo certo. E ele olha assim: não sei, meu coração está aflito. E o Senhor José olha para ele assim e fala: você fez o que Moisés mandou? O que Deus mandou para que Moisés falasse por nós? A nós? Fiz. Anoitece e a praga vem sobre a terra do Egito. E o anjo da morte passa por todas as casas. E no outro dia, você sabe qual foi o primogênito dos 2 anos que estavam conversando que morreu? Nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque o que importa não é o seu estado de espírito em relação ao Evangelho. O que importa é você estar praticando o Evangelho.
Porque o que te salva é o sangue que foi passado no umbral da porta. Não se você está temendo ali no momento, mas o sangue, a confiança no sangue. Se você de fato tem visto e vivido a graça de Deus reinando sobre você através do sangue do Cordeiro lá passado sobre o umbral da sua porta, saiba que Deus já tem garantido o resultado. Nenhum primogênito vai morrer, porque não é você, não é o seu estado de espírito que vai garantir isso, é o comandante que mandou fazer, é o Cordeiro imolado que vai garantir todo o processo. Concluo. Paulo escreveu dessa maneira, para que nós possamos viver como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Devemos ser unidos, devemos estar com os pés bem firmados na unidade que Cristo nos apresenta. Um só pensamento para lutarmos juntos contra os nossos adversários, contra os adversários da igreja. Precisamos ser conscientes de que Deus é gracioso conosco, na sua promessa de que de fato nós venceremos os nossos adversários quando batalhamos contra ele. Quer de uma maneira, quer de outra, a igreja é sempre vencedora, porque as portas do inferno nunca podem prevalecer contra ela. Nunca. Mas é contra a igreja, e não contra você, individual, sozinho, sem Deus no mundo, achando que é rico, mas sendo pobre, cego e nu, sem a igreja de Cristo. Amém?